Irmãos, eu estava orando nessa madrugada e o Espírito Santo me pediu para anotar algumas coisas que eu vou te passar aqui hoje. Olha, eu tenho certeza que hoje você vai ser liberto, curado de traumas do passado que você nem sabe que teve. E para isso eu vou te contar aqui minhas próprias experiências. Talvez você pense assim: nossa, pastor, mas o senhor é um homem de fé, eu oro com você todo dia, eu aprendo muito com as suas palavras. Talvez você pense: o pastor não tem nada de ruim que acontece na vida dele. Mas irmãos, essas experiências aqui me prejudicam de uma maneira tão forte que vocês nem imaginam. Eu vou começar contando, você vai entender tudo que eu quero te passar aqui. Sabe, quando eu tinha 14 anos, eu tive o privilégio de ir com a minha família para Disney, nos Estados Unidos. E foi uma experiência incrível, foi a viagem mais marcante da minha vida. Eu nunca tinha passado por tanta coisa boa, tantos momentos de prazer. Só que, irmãos, teve um brinquedo na Disney que você que já foi sabe exatamente qual é. É uma torre, é um prédio muito alto, um prédio assombrado, que me deu muita curiosidade para saber o que tinha lá dentro. Eu gostava muito, de filmes de terror, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, de um personagem que me dava muito medo. E aí nós entramos nesse prédio, macabro, e lá eles contam a história de uma família que morou lá e acabaram morrendo naquele prédio. E então nós entramos dentro de um elevador. E quando nós entramos no elevador, nós nos prendemos, para não sair. E o elevador foi subindo. Era muito alto, irmãos. E quando a gente sobe lá no topo, a gente consegue ver toda a Disney. É a coisa mais linda de todas. E eu estava maravilhado, achando tudo aquilo muito legal. Só que de repente, irmãos, vocês não vão acreditar. Aquela torre, aquele elevador, ele simplesmente despenca. Ele cai. E ele cai lá embaixo, assim, numa velocidade tão rápida, tão forte, que eu me desesperei. E na hora que ele tá despencando, eles até tiram uma foto, sabe? Eu tenho essa foto até hoje. Irmãos, eu agarrei com todas as forças. Foi uma sensação terrível. Eu tava com uma cara de apavorado na foto. E eu sei que pode parecer engraçado, mas, irmãos, aquilo me gerou um trauma no meu cérebro. A gente tem que entender, irmãos, que nós temos um cérebro. Ele é muito complexo. É uma máquina, sabe? O nosso corpo é uma máquina. E aquilo foi gerado um trauma enorme na minha vida, mas eu não percebia, sabe? E com o tempo, eu fui notando que tudo aquilo que me fazia dar um friozinho na barriga me causava uma sensação terrível, diferente das outras pessoas, sabe? Eu tenho pessoas à minha volta, da minha família, minha esposa, que gostam muito de montanha-russa. Irmãos, para mim, ir numa montanha-russa hoje é uma sensação de morte que você não imagina. É uma sensação de tortura, eu não sei explicar. Tudo por causa daquela primeira experiência. Porque eu fui com a expectativa de que seria algo normal, tranquilo. Mas de repente eu tive um trauma. E por que eu tô te contando isso? Porque talvez, enquanto eu for contando de outros traumas, que eu já passei, isso vai fazer você lembrar de traumas que você teve. E com isso você vai poder apresentar a Deus em oração e Ele vai te curar, tá certo? Eu me lembro também que quando eu era criança, adolescente, eu me interessei muito pelo ocultismo. Eu já contei meu testemunho aqui e eu vou deixar inclusive no final desse vídeo o meu testemunho completo da minha vida, como foi que eu conheci Jesus. Mas quando eu era adolescente e criança, eu gostava de filmes de terror. E tinha um filme específico de um monstro, Na verdade não era um monstro, era um homem cheio de verrugas, feridas. Eu vou colocar uma imagem aqui para você, que era o Fred Krueger. Eu sou da época, antiga, irmãos? Eu não sou dessa geração, eu já tenho 41 anos, nasci em 1983. E o que acontece? Naquela época fazia muito sucesso esse filme. E eu gostava porque eu gostava do curioso, aquilo que era novidade, aquilo que gerava o desconhecido. E quando eu vi o Fred Krueger, eu morria de medo, mas eu não queria parar de ver. Me hipnotizava, entendeu? E as pessoas muitas vezes não têm noção do que os filmes de terror causam na mente, no cérebro das pessoas, sabe? Irmãos, eu me lembro que depois daquilo eu não conseguia dormir sem um edredom por cima, sem um cobertor. Eu morria de medo de alguém puxar o meu pé, sabe? E eu sei que vocês hoje, adultos, ainda têm esse medo. Então, nós precisamos entender o problema dos traumas. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje, tá certo? O que acontece? Aí veio o Halloween. E durante o Halloween eu assisti um filme que passou na televisão aberta, pensa comigo. E nesse filme, um moço perseguia o outro. O filme inteiro, irmãos, era uma sensação horrível, porque era um moço que foi atropelado na estrada e o cara que estava no carro pegou e foi embora e achou que aquele moço
que foi atropelado tinha ficado para trás, caído lá na estrada. Mas de repente esse moço começou a atormentar o cara do carro. Esse e outros tantos filmes, irmãos, que eu assisti, que aquilo me fez um mal terrível. Mesmo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, os traumas continuaram e foi preciso eu me libertar através da oração. Eu vou te explicar o passo a passo, tudo que você tem que fazer aqui hoje, tá bom? Mas deixa eu resumir para você. Hoje eu detesto, simplesmente, eu odeio tomar susto. E eu odeio ver as outras pessoas dando susto nos outros, sabe? Nós vemos no Halloween, irmãos, na festa de Halloween, os adultos não têm noção do trauma que eles estão gerando nos seus próprios filhos. Irmãos, eu recentemente vi um vídeo do Fred Krueger com um facão na mão, correndo atrás das criancinhas, e o menininho devia ter 3 ou 4 anos, ele foi rolando no chão, morrendo de medo e ninguém parava. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos parar de ser ingênuos, achando que isso tudo não tem nada a ver. O que tem demais, pastor? Você está viajando. Irmãos, isso tudo atrapalha e destrói vidas, entendeu? Eu cheguei a ver, para vocês terem noção, um vídeo que a mãe incentiva a filhinha a pedir doces, né? Que nem eles pedem lá no Halloween, doces ou travessuras. E a menininha, na hora que ela abre a porta, na hora que ela bate na porta, eles abrem. Irmãos, é uma cena assustadora. Tinha uma pessoa caída no chão, toda ensanguentada, e 2 pessoas lá com facão na mão. E a mãe incentivando, vai lá, pega a balinha. Irmãos, era uma cena terrível. Então isso tudo mexe muito comigo, porque eu sei o mal que isso causa nas nossas vidas. Você que é pai, não deixe os seus filhos assistirem filmes de terror, tá bom? Você também que já tem esse conhecimento agora, não fique assistindo isso. Você está atraindo maldição para sua casa, para sua família. Irmãos, eu tenho certeza, espíritos malignos me rodeavam na minha adolescência inteira. E hoje eu consigo entender claramente que muito disso era por causa dos filmes que eu assistia, das músicas que eu ouvia. Então tudo isso influencia bastante, tá bom? E aí o que acontece? Eu percebo que muitos têm traumas de diversas maneiras. Muitos foram abusados lá atrás, não se fala muito disso. Inclusive, se eu falar essa palavra o tempo todo aqui, o YouTube vai me bloquear. Porque não é algo que as pessoas costumam falar, é muito censurado hoje em dia, as pessoas não levam a sério. Mas tem pessoas que foram tocadas na sua intimidade, em coisas simples, mas que hoje na vida adulta atrapalham absurdamente, principalmente no seu relacionamento com seu cônjuge. Mulheres que não se entregam aos seus maridos, têm medo, têm vergonha, acham que isso é sujo. Maridos que também não conseguem ter ereção com a sua esposa. Irmãos, os traumas do passado, eles influenciam nossa vida hoje. E não é porque você é cristão, que você tem Jesus, que isso não vai te afetar, tá bom? Pessoas que foram abusadas. Eu me lembro, irmãos, eu fui uma vez na casa de uma pessoa orar por uma mulher, e o filho dela, ele tinha sido abusado pelo padre. E a família toda católica colocou toda a esperança, toda a confiança naquele líder espiritual. E ele acabou tocando no filho. Irmãos, o menino, ele não queria sair do quarto, não queria comer. Ele não queria ir lá receber uma oração na hora que eu fiz, sabe? Então, o trauma é algo terrível. E não é só padre não, irmãos. Pastores também, pessoas, líderes espirituais. Eles muitas vezes eles têm um nível de autoridade que as pessoas ficam cegas, acreditam 100%. E elas confiam que ele vai aproximá-las de Deus. Olha, uma vez eu vi um caso de um menino que ele foi abusado por um pastor. Irmãos, infelizmente esse menino trocou de sexo. Ele fez uma cirurgia para retirar o órgão sexual, porque ele já não se enxergava mais como homem. Ele foi tocado enquanto era criança e ninguém sabe disso. Inclusive ele é muito conhecido aí na mídia. Isso é muito triste, irmãos, sabe? E nós precisamos da cura que só Jesus pode nos dar. Amém? Eu me lembro também uma vez que eu conheci um missionário da África e ele foi muito perseguido enquanto ele evangelizava. E sabe o que aconteceu? Ele apanhou, ele foi espancado por anos e anos da sua vida. E aí então nós sentamos no restaurante para conversar com ele. Ele estava no Brasil e foi um tempo muito precioso, mas o que mais me chocou, o que mais me deixou triste de ver aquilo é que aquele homem, enquanto ele conversava com a gente, ele ficava olhando para os lados o tempo todo, como se ele estivesse sendo perseguido. Então ele ficou com trauma, com tique, porque mesmo estando no Brasil, longe dos seus agressores, ele ficava assim, conversando com a gente o tempo todo, olhando para os lados, porque ele achava que qualquer momento
ele iria apanhar, iria ser espancado. Tá vendo, irmãos, que mesmo sendo uma pessoa de fé, aquele homem, eu admirei a fé daquele homem, mas eu percebi que os traumas, eles precisam ser curados na raiz, entendeu? E eu vou ler para você uma história aqui que vai te deixar impressionado. Então, irmãos, principalmente algo que nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje é a respeito da sexualidade antes da hora, pornografia. Irmãos, é muito triste. Eu me lembro quando eu era adolescente, uma vez eu fui na casa de um amigo e eu vou contar isso aqui, ninguém sabe, irmãos, nem minha esposa. O que acontece? Eu cheguei nessa casa, os meus amigos da escola estavam todos masturbando, estavam assistindo um filme pornográfico. Irmãos, eu devia ter 12, 13 anos de idade. Aquilo para mim foi um choque porque invadiu a minha privacidade, invadiu as minhas crenças, a minha vida. Irmãos, eu não estava acostumado com aquela cena, sabe? Então nós precisamos orar todos os dias pelos nossos filhos, crianças, bebês, adolescentes. Precisamos pedir que Deus os guarde, amém? Talvez enquanto eu contei aqui para você, você vai se lembrar de alguma experiência relacionada à pornografia. Qual foi a primeira vez que colocaram na sua frente um vídeo, uma foto? Irmãos, isso é mais real do que a gente imagina. E aí, aquilo tudo, irmãos, para mim foi terrível, porque a minha adolescência inteira eu fui escravo desse pecado. Irmãos, resumindo, quando eu me converti com 18 anos, eu continuei escravo e isso durou anos e anos. E foi uma luta para eu me libertar disso. Sabe, irmãos, nós precisamos abrir os olhos das pessoas e abrir os nossos próprios olhos. Nós muitas vezes estamos traumatizados sem saber, tá certo? Mas a boa notícia é que com Jesus nós podemos ser curados completamente, amém? A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar a si mesmo. É você entender que não foi sua culpa e você também precisa perdoar os outros. Talvez alguém que te feriu, alguém que tocou em você, alguém que fez algo contra você que você não tinha como se defender. Perdoa essa pessoa, sabe por quê? Essa pessoa estava cega espiritualmente. Talvez ainda continua cega e você pode orar por ela. Irmãos, as pessoas não sabem o que fazem porque elas estão presas no pecado. E geralmente alguém que sofreu algum tipo de abuso, ela acaba abusando das outras. Ela acaba transferindo isso para os outros, repetindo o mesmo ciclo, tá bom? Então, ore por isso e principalmente apresente diante do Senhor os seus traumas. Esse é o mais importante. Deus, ele vai te curar. E pode ser que essa cura vai vir de forma gradual. Entendeu? É um processo. E principalmente, tire esse preconceito. Só porque você é cristão, só porque você tem fé. Olha como é que são as coisas. Eu sou pastor há muitos e muitos anos. E eu luto até hoje com esses traumas. Qualquer coisa que gere um friozinho na barriga, para mim, é algo terrível. Entendeu? Irmãos, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, lá em João, capítulo 20, que fala sobre Tomé. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram, olha, nós vimos o Senhor. Sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, eu não vou acreditar a menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, coloque o dedo nelas e a minha mão na ferida ao seu lado. Naquele momento, Tomé demonstrou uma incredulidade, porque todos os discípulos já estavam conscientes que Jesus estava vivo, mas Tomé não acreditou. E aí eu fiquei pensando, né? Talvez Tomé estivesse também traumatizado. Irmãos, a cena de Jesus brutalmente assassinado ainda estava na mente de Tomé. Sabe? E ele queria saber se realmente era o mesmo Cristo que ele viu na cruz. Ele talvez tivesse medo de crer novamente e se decepcionar. Porque, irmãos, os discípulos ficaram meio decepcionados sim, porque eles não achavam que Jesus iria morrer na cruz daquela forma. Eles não conseguiam enxergar um Cristo, o Messias, morto de uma forma tão cruel, tão vergonhosa, tão humilhante. Sabe? Talvez ele tivesse medo de acreditar de novo, colocar a sua fé e ser decepcionado. Sabe, irmãos, muitas vezes os nossos traumas, eles nos impedem de crer que Deus pode fazer algo novo na nossa vida, de que Deus pode nos curar, Deus pode nos dar um recomeço, amém? Por isso eu quero que você saiba que o trauma não é o seu fim, o trauma não precisa destruir a sua vida. Eu venho lutando e eu tenho visto Deus me dar a vitória cada dia mais. Lembre do caso de Jó. Jó ficou tão traumatizado, irmãos, com as perdas da vida dele, que ele chegou a desejar a própria morte, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele falou, eu fui o homem mais infeliz dessa terra, eu nem devia ter nascido. Mas, irmãos, depois do trauma,
Depois que Deus curou as suas feridas, ele foi o homem mais feliz de todos. Ele chegou a dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois do trauma que eu passei, hoje eu consigo enxergar Deus de uma forma nítida, sabe? De uma forma maravilhosa. E a própria Bíblia, em Jó 5,17, diz que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo cura, porque Deus é bom e por isso a gente não pode desprezar a sua disciplina, a sua maneira de tratar conosco. Amém? Olha, eu quero que você comente aqui agora se você já teve algum trauma na sua vida, se isso tem afetado a sua vida também. Talvez você se identificou com tudo que eu te falei. Saiba que Jesus ele tem uma cura especial para você. Abra o seu coração e deixe que ele entre na sua vida a partir de hoje, tá bom? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Faça uma oração aí onde você estiver e eu creio que se você persistir, se você orar todos os dias nesse sentido, pedindo para Jesus curar a raiz do problema, Ele vai curar e você vai ser feliz de verdade, tá bom? E não se esqueça, perdoe a si mesmo e perdoe também o próximo. Perdoe aquela pessoa que te feriu, que te machucou. Ela nem sabe que gerou um trauma em você, mas você agora que tem o Espírito Santo, você pode orar por ela e o mal pode cair por terra. Ele vai cair em nome de Jesus, tá bom? Eu peço agora que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas e também compartilhe com o maior número de pessoas. Isso vai libertar muita gente, eu creio, em nome de Jesus. E assista agora aqui o meu testemunho de vida, isso vai fortalecer sua fé, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.